Você recebeu uma nova demanda ou um novo projeto e não sabe por onde começar? Você precisa conhecer o TAP, ou Termo de Abertura do Projeto. Ele é uma espécie de certidão de nascimento do seu projeto. Como assim uma certidão de nascimento? Ele vai trazer as principais informações sobre o projeto e assim você tem uma sequência um pouco lógica para entender quais são os passos. Ele acaba sendo um roteiro sobre como o seu projeto vai ser. E ele serve também para a gente fazer a validação com as pessoas que estão demandando o projeto e as pessoas que vão participar desse projeto de como será entregue esse projeto. Então, ele é uma parte que é essencial no projeto. Ele basicamente vai ser o esqueleto do seu projeto, por onde você vai conseguir avançar nos projetos, saber quais são as características, o que foi combinado, o que não foi combinado nesse projeto. Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje falaremos um pouco sobre o termo de abertura do projeto. Afinal, quem nunca recebeu uma demanda e, de fato, para começar um projeto e não fazia ideia de por onde começar? Eu sou Fábio Oliveira, sou consultor de engenharia e projetos e vou tentar guiar vocês um pouquinho sobre esse recurso, essa parte que é o termo de abertura do projeto, ou comumente chamado como TAP, como ele funciona, quais são suas etapas e como ele pode ajudar de fato a você iniciar o seu projeto. Então, pegando um pouquinho das características de um projeto, quase todos os projetos eles vão ter algumas etapas, que é a fase de iniciação, a fase de planejamento, a fase de execução, a fase de monitoramento e controles e a fase de encerramento. E o termo de abertura do projeto, ele está inserido na fase de iniciação. Então, ele é basicamente o primeiro documento que a gente vai gerar no nosso projeto. Tirando algumas ressalvas, quando a gente já tem alguns estudos sobre esse projeto, quando a gente tem um business case atrelado a esse projeto, basicamente o TAP ele vai ser de fato o que vai acabar iniciando o projeto, é onde a gente vai registrar quais são as demandas, objetivos, entre outras etapas do projeto, o que estará contemplado ou não nesse projeto, de forma bem genérica e bem generalista, e onde todos os responsáveis pelo projeto aprovam aquilo. Então ele geralmente é desenhado, apresentado numa reunião prévia antes de se iniciar o projeto e onde os envolvidos responsáveis vão e fazem a assinatura de validação. Esse projeto pode ser iniciado. E aí depois a gente vai para a fase de planejamento. Então, assim como uma criança nasce e nós fazemos a certidão de nascimento, assim é o termo de abertura do projeto. Então, ele realmente oficializa que está autorizado o início do projeto em si. Então, sabendo que o termo de abertura do projeto ele oficializa o início do projeto e começa a dar algumas informações que são muito importantes para a vida do projeto, como quem é o patrocinador do projeto, qual que é o nome oficial do projeto a partir daquele momento, como que ele vai se chamar, quem é o patrocinador, então quem é o demandante, quem está injetando dinheiro naquele projeto, por exemplo, quem é a unidade demandante, muitas vezes se a gente está falando de uma grande empresa, se é uma vice-presidência, se é uma unidade de negócios, enfim, ele é o início que oficializa o início do projeto e dá as principais características sobre o projeto. Mas afinal, o que vem ou o que contém no termo de abertura do projeto? Existem algumas fases que são primordiais e todo projeto tem, e depois eu vou dar um pouco da como eu faço os meus termos de abertura do projeto. Ele acaba mudando um pouquinho dependendo da característica de cada projeto, mas no geral ele precisa ter pelo menos o objetivo e a justificativa do projeto. Ele precisa ter os marcos do projeto, então quais são as etapas principais e a cronologia desse projeto, quanto se imagina investir ou gastar com esse projeto, quais são as premissas que estão sendo lidadas com esse projeto, assim como quem são os responsáveis, a equipe responsável por esse projeto e o escopo também. Então essas são as etapas que praticamente todos os termos de abertura terão, ok?
E aí agora eu vou passar um pouquinho, e aí eu vou passar dando um resumo muito breve de como eu utilizo, como eu faço o termo de abertura de projetos e a definição um pouquinho de forma rápida sobre cada uma dessas etapas, ok? Então, o meu termo de abertura do projeto, ele começa com um cabeçalho, trazendo qual que é o nome do projeto, quem está demandando isso, quem é o patrocinador, quem é o gestor ou gerente desse projeto, ou responsável, muitas vezes se não tem um gerente dedicado para isso, mas quem é o responsável, quem responde por esse projeto. Depois eu venho com uma outra parte para fazer um registro de histórico, quais alterações foram feitas naquele documento, em que etapas, no que foi mexido, me ajuda bastante a conseguir enxergar e visualizar o que foi já modificado naquele documento. E aí depois a primeira informação que eu costumo utilizar é qual é o objetivo do projeto. Se vocês querem saber sobre o que é o objetivo do projeto, como fazer o objetivo do projeto para ele ser bem específico e bem assertivo, tem um outro vídeo aqui no canal, então ele vai aparecer em algum dos cantos aqui da tela, fiquem à vontade para clicar e assistir também. Mas voltando um pouquinho aqui, cliquem depois lá para vocês verem o vídeo falando sobre o objetivo. A primeira informação que eu coloco sobre o projeto é qual é o objetivo do projeto. O que queremos alcançar com aquele projeto de forma um pouco mais resumida, mas tentando sempre ser específico, mensurável e alcançável, ok? A segunda questão que eu sempre coloco em todos os meus termos de abertura do projeto, principalmente por questões corporativas, é a justificativa. A gente tem que identificar qual é a necessidade, o porquê nós estamos realizando aquele projeto. O que demandou aquele projeto para que ele nascesse e tenha uma demanda dentro da empresa. Então, primeira etapa, objetivo, segunda etapa, a justificativa do projeto. A terceira etapa que eu costumo quase sempre utilizar é quais são os requisitos de alto nível daquele projeto. Então, o que são os requisitos de alto nível? São as principais informações, as principais entregas que eu preciso ter com relação a esse projeto. Ou, como alguns podem falar, faria um escopo também, um escopo resumido, um escopo um pouco mais macro sobre o que serão ou como serão executado esse projeto. Então, quais etapas, o que vai constar com ele, como eu vou realizar esse projeto. A quarta etapa que eu acabo utilizando são as premissas desse projeto. E aí, o que são premissas? São informações que eu torno elas como verdade, independente delas serem ou não, eu torno elas como uma verdade para que esse projeto aconteça. Então eu vou dar um exemplo que eu acho que fica muito fácil para todo mundo, eu vou fazer a prova da OAB em janeiro de 2022. Uma premissa para que eu faça a prova da OAB e consiga o certificado é que eu tenha concluído a minha graduação em Direito. Só que eu estou no último semestre de Direito ainda, eu ainda não me formei, pode ser que eu pegue um ADP, pode ser que não, mas quando eu estou desenhando o meu projeto para fazer a prova da OAB e conseguir acesso à ordem, eu estou pegando como uma premissa que eu já tenha concluído o Direito, a faculdade de Direito, bacharel em Direito, e que mesmo ele ainda não estando definitivamente concluído, para que isso aconteça, isso aqui é uma premissa. Então eu parto do princípio que isso já é uma verdade e que isso está ocorrendo, ok? O quinto passo que eu costumo utilizar são quais são as restrições desse projeto. Então o que eu tenho de não digo nem limite, mas o que me restringe de fato nesse projeto. O que eu não consigo ampliar muito nesse projeto por alguma característica que eu não possa, que seja ela legal, seja ela normativa, seja ela financeira muitas vezes. Então, o que me restringe, algumas restrições que eu posso ter no objetivo desse projeto e que ele vai acabar não acontecendo, ok? Depois eu parto para uma descrição em alto nível. Então, quer dizer, eu descrevo de forma mais detalhada sobre quais são as etapas, o que vai ter nesse projeto, o que não vai ter nesse projeto. Então, de forma geral, eu acabo especificando mais quais são todas as etapas desse projeto, ok? A sétima etapa que eu costumo utilizar são os limites do projeto.
E aí os limites do projeto, diferente um pouquinho do que a restrição é eu não posso executar aquilo por uma determinada legislação, por exemplo. O limite do projeto eu até poderia realizar isso, é possível fazer isso, porém nesse projeto eu estou deixando declarado que nós não vamos fazer isso. Então eu vou pegar um exemplo que eu acabo utilizando bastante, que é da construção de uma casa. Eu posso fazer a construção de uma casa sem respeitar a legislação municipal dessa casa? Não, eu tenho, e uma das restrições é justamente obedecer à legislação municipal. Agora, a gente falando de limites da casa olha, eu posso ter uma piscina na minha casa, porém eu já estou declarando que eu não vou colocar uma piscina na minha casa, ou que eu não vou colocar uma churrasqueira. Então eu estou delimitando, até para deixar claro para todas as pessoas o que vai ser atingido com o objetivo do projeto e o que não vai ser atingido com o objetivo do projeto. Isso aqui é uma etapa muito importante, que às vezes as pessoas acabam deixando um pouquinho de lado, porque elas imaginam que o objetivo está muito claro e ficou muito claro para todas as pessoas o que vai ser entregue e todas as etapas do que vai ser entregue. Mas eu tomo sempre um bom cuidado para entender e conseguir delimitar, conseguir colocar um limite nos projetos que eu toco, justamente para a gente não ter desalinhamento de informações no futuro sobre o que foi entregue ou o que não foi entregue. Então já no início do projeto, no termo de abertura do projeto, eu já coloco os principais limites que esse projeto terá. Depois, a oitava etapa que eu sempre coloco também são os riscos de alto nível. Então são os riscos que a gente já tem claro e que a gente já tem mapeado nesse projeto, e aí a gente detalha ele. A gente ainda não está fazendo um plano para fazer essa mitigação de riscos, mas nós já temos pelo menos elencados alguns riscos sobre a execução desse projeto e a gente já deixa eles declarados para que todos estejam na mesma página. A nona etapa que eu sempre utilizo também e que faz parte de todo o termo de abertura, aliás, de todo o projeto, eu faço um cronograma de marcos. Mas o que seria o cronograma de marcos? A gente ainda não tem nessa etapa um cronograma detalhado sobre todas as atividades, o que vai acontecer dia a dia ou não. Porém, a gente pode determinar alguns momentos que a gente considera como marcos das entregas desse projeto. Então vou usar um exemplo para quem jogava videogame numa época um pouco mais antiga, era o famoso checkpoint. Lembra? A gente passava de uma fase e a gente conseguia salvar. Ali era um marco, era um checkpoint. Então a gente vai descrever quais são os marcos principais desse projeto. De forma geral, quanto mais ou menos, quando ele vai acontecer mais ou menos, até para a gente conseguir também validar nessa aprovação do projeto se faz sentido ou não. Até nesse momento a gente vai ter talvez um projeto de 1 ano e pelo patrocinador do projeto ele fala, não, mas para mim essa entrega precisa ocorrer em 8 meses. Então a gente já começa a entender quais são as necessidades e colocar realmente nesse cronograma de quais são as etapas, muitas vezes quando vão ser as apresentações desses marcos. Aí nós temos os riscos iniciais que eu costumo colocar. Por que eu crio mais uma categoria, não só dos maiores riscos, dos riscos de alto nível, para também os riscos iniciais? Porque alguns dos riscos olha, já de imediato a gente já tem que começar a fazer um plano de ação com relação a isso para mitigá-los. Então eu também sempre tento deixar claro o como vai ser, quais são esses riscos do início do projeto. Por 12º, eu acabo colocando qual que é o tempo estimado. E aí tempo estimado, os marcos são as etapas que a gente está considerando ali. O tempo estimado 8 meses, 1 ano, 360 dias, 6 dias, enfim. Aí qual que é a cronologia em geral que a gente vai ter nesse projeto. E quase chegando no fim, uma coisa que em geral é sempre muito importante em qualquer projeto qual que é o custo estimado desse projeto. Na abertura do projeto, a não ser que você já tenha feito um business case anterior que baseou a abertura desse projeto, algum estudo anterior, essa etapa vai ser realmente um custo estimado. É uma estimativa geral de
quanto você vai gastar, quanto você vai investir nesse projeto ou em cada fase, cada etapa desse projeto, mas de forma geral, até porque você ainda não foi para uma concorrência, uma oficialização de compra ou de contratação desse projeto. A gente está na fase de agora eu estou abrindo a possibilidade de começar o projeto com o termo de abertura do projeto. Então, realmente ele vai ser uma estimativa. E aí, claro que estimativa é sempre bom a gente ter alguns parâmetros de como nós estamos estimando isso. Nós pegamos alguma referência de mercado, nós pegamos algum histórico do que já aconteceu com a gente pegou alguma referência como uma tabela Pini para quem é da construção civil, ou a gente pegou de onde nós tiramos essa referência. Isso em geral é sempre muito importante. E aí no termo de abertura a gente vai com uma estimativa, mas se prepare que em geral você vai ter que pelo menos descrever de onde você tirou mais ou menos aquela referência, para não ficar algo totalmente jogado ou largado, por exemplo, e aí caindo um pouquinho de descredibilidade com relação a isso. E por último, eu acabo colocando no meu termo de abertura de projeto quem são os responsáveis, então se existe um gerente de projeto ou se existe um responsável pelo projeto, quem é o patrocinador, enfim, todas as pessoas que participam, quais são as funções delas nesse projeto e para que elas possam fazer a assinatura disso. Isso em geral é muito importante para que todos saibam que os responsáveis por aquele projeto estão aprovando a iniciação daquele projeto, tá? Então, isso é muito importante em qualquer projeto que você faça. Você pode ter uma empresa que seja muito grande ou muito pequena, mas é sempre bom, nesse tipo de caso, fazer uma oficialização do que está sendo combinado, que esse projeto vai iniciar e quem são os responsáveis efetivamente por poderem aprovar isso, tá? E aí é um cuidado que a gente em geral precisa ter muitas vezes a gente tem que, de fato, para as pessoas que são envolvidas, envolver sempre quem são as pessoas com poder de decisão sobre aquele projeto. Para a gente não ter o risco, muitas vezes, da gente estar tratando com uma determinada pessoa e aí depois que a gente iniciou o projeto, às vezes um superior hierárquico dele acaba falando que não, mas ele não tem, vamos ter, alçada ou autorização para poder fazer esse tipo de aprovação. Essa aprovação deveria ter sido comigo e aí se tem alguns entraves com relação ao início do projeto. Agora eu vou passar um exemplo rápido aqui com vocês sobre um termo de abertura do projeto, tá? Ele é um exemplo, aqui foi uma das questões que eu acabei usando em um trabalho, então são informações fictícias, tá? Mas eu acho que servem bastante para vocês conseguirem dar uma olhada sobre todas as etapas que eu acabei passando para vocês. Então, aqui, qual que é o nome do documento, qual é realmente o projeto, o nome do projeto de forma oficial. Então, aqui eu costumo fazer um cabeçalhozinho de qual que é o nome do projeto, qual que é a unidade que está demandando, nesse caso aqui era o Conselho de Administração, quem é o gestor do projeto, quem que é o patrocinador do projeto, então, de fato, quem que está encabeçando e pagando pelos custos do projeto, alguns históricos de registro, então a versão 1.0, a data que ela foi feita, quem fez essa alteração e qual que é a descrição. Depois a gente parte para a justificativa, então aqui qual que é a justificativa para a execução desse projeto, então aqui de forma bem resumida eu acabo detalhando, nesse caso aqui, que é a certificação LEED, então o porquê de se fazer essa certificação, então qual que é o objetivo principal desse projeto, para a gente entender que de fato ele foi atingido ou não, os requisitos de alto nível, então aqui a gente acaba colocando alguns itens com relação a isso, tá? Então eu vou acabar passando aqui um pouquinho com vocês de forma um pouco detalhada, então os requisitos de alto nível para esse projeto era redução da poluição gerada por transportes no deslocamento ao condomínio, desenvolvimento de trabalho em casa para colaboradores em dias da semana e premiação pela utilização de transportes alternativos como bicicleta e caminhada, desenvolvimento de política de gestão do terreno, então restauração de habitat natural e compensação de ambientes desmatados, gestão de resíduos, um plano de águas,
então para realizar ações que diminuam o consumo de água potável e realizar reaproveitamento de 25% de águas pluviais de escoamento, um plano de eficiência energética, então desenvolver controle de utilização de energia, redução de 17% no consumo total de energia, controle de gases refrigerantes utilizados, um plano de gestão de resíduos, então a implantação de coleta seletiva, política de compra de materiais, gerenciamento de descarte, um plano de ambiente interior, então a política de utilização de equipamentos e iluminação conscientes e em horários realmente necessários. Aí aqui no quarto, quais são as premissas desse projeto, né? Então o que a gente considera como sendo uma verdade. Então, não existirá alteração de população do condomínio superior a 10% de população fixa e 20% de população flutuante. Convenção do condomínio permanecerá semelhante, então a gente não vai ter uma grande mudança na convenção desse condomínio. A utilização do condomínio não será alterada, então esse condomínio que era um condomínio residencial, então ele não passaria a ser um condomínio um pool hoteleiro, ou ele não passaria a ser um condomínio utilizado para office, por exemplo. Não haverá alteração de legislação ambiental com relação à proibição de utilização de alguns equipamentos utilizados na edificação, então que acaba podendo acontecendo, então muitas vezes mudou uma legislação ambiental falando que não se pode mais utilizar determinado equipamento de ar-condicionado ou os gases que esse equipamento utiliza, por exemplo. Isso seria uma premissa. Não haverá alteração de legislação trabalhista com relação aos colaboradores do condomínio e não haverá alteração de leis que determinam locação de imóveis. Então essas são as premissas que a gente acabou considerando aqui nesse exemplo, tá? Algumas restrições que a gente tem. Então o custo do projeto não poderá ser superior a 20% do valor do fundo de reserva do ano corrente daquele condomínio, a mudança significativa dos proprietários da edificação, mudança de administradora do edifício, então isso pode acarretar muitas vezes em alguns percalços nessas mudanças, então essa seria uma restrição, indisponibilidade de profissionais internos com experiências em processos e procedimentos ambientais. Então aqui, descrição em alto nível, o projeto que tem como finalidade a certificação do edifício como LEED O+M, então operação e manutenção, e que será executado exclusivamente por equipe interna, não realizando a contratação de consultorias externas. Como efeito da certificação, haverá reduções em custos operacionais e menor impacto de poluição e utilização de recursos naturais. Aqui, alguns limites do projeto, tá? E aí, só lembrando, pessoal, essa descrição em alto nível aqui, ela é para ser mais detalhada, tá? É que aqui foi só um exemplo prático para vocês começarem a ver, mas a intenção é que aqui vocês façam uma especificidade maior nessa parte aqui da descrição em alto nível, ok? Os limites do projeto, então, o projeto não contempla a certificação do edifício em outros selos mais específicos, então a gente está falando especificamente desse selo. O projeto não contempla a certificação ISO 14001, que é voltada para meio ambiente e para uma questão mais de sustentabilidade também. O projeto não contempla retrofits de interiores a fim de melhorar a estética do local e o projeto não contempla a geração direta de receita através dessa certificação, tá? Então, só para deixar claro que ao final do projeto, nenhuma dessas etapas aqui obrigatoriamente vai ser realizada, ok? Os riscos de alto nível, então, mudança de recursos humanos chave no projeto, redução dos custos previstos, então quando a gente tem um task muito forte de orçamento e uma mudança drástica no escopo do projeto, ok? Aqui alguns cronogramas de marcos, então qual que é a primeira etapa, qual que é a segunda etapa, quando é o início dos trabalhos, o início de um plano e assim por diante, então de forma sequencial, de forma resumida. Isso aqui não é um cronograma ainda, mas ele dá alguma base para a gente depois começar a montar o cronograma com relação a esse projeto, tá bom? Um resumo do orçamento, então, nesse caso aqui, tinha um orçamento previsto de novo, fictício, R$350 mil, que serão empregados nos diversos planos relacionados e nos custos da certificação também. Então aqui a gente tem quanto custa aproximadamente de forma estimada o plano de eficiência energética, o plano de águas, o plano de transportes, o plano de gestão de resíduos,
o plano de gestão de ambiente interior e o curso de certificação, tá? As partes interessadas, então eu acabei não falando para vocês no padrão que eu uso, mas em alguns projetos eu acabo já relacionando no termo de abertura de projeto quem são as partes interessadas, em outros nem tanto, depende um pouco de qual que é o contexto que você está utilizando, tá bom? Mas aqui também de forma resumida, era diretoria de operações, diretoria de marketing, o síndico do condomínio, proprietário de salas, equipe de projetos, e quais são os requisitos para aprovação desse projeto. Então, será considerada para entrega e aprovação do projeto a certificação LEED, ou de operação e manutenção, no nível verde, com atingimento de 40 pontos na escala de graduação do Green Build Council, tá? Isso aqui é uma forma de monitoramento de como você vai atingir a realização do seu projeto, ok? Aqui, quem é o gerente do projeto e quem são as pessoas que estão aprovando também que esse projeto inicie nas condições que a gente colocou aqui. Ó. E agora, pessoal, alguns pontos que são importantes para vocês considerarem no termo de abertura do projeto, tá bom? Sempre lembrar de colocar as partes que são interessadas para a validação desse projeto, ok? Também sempre lembrar que o termo de abertura do projeto, ele não é estático, tá? Então não quer dizer que você fez o preenchimento dele, todo mundo assinou e não pode mais mudar de forma alguma. Porém, ele como é uma referência que todos assinaram, é interessante que sempre quando a gente for fazer alguma mudança que impacte diretamente nas informações contidas ali, que as pessoas que fizeram a assinatura, se comprometeram com aquele projeto, estejam novamente envolvidas e todos assinem novamente o termo de abertura do projeto, tá bom? Então, ele, diferente de algumas questões nos projetos, ele acaba sendo o que a gente pode ter menos mudanças ao longo do tempo, principalmente depois que ele foi assinado. Diferente de alguns outros planos, ele acaba ficando geralmente de uma forma um pouco parecida com o que foi proposto e o que foi assinado, ok? Uma outra dica que eu acho bem interessante é para quem às vezes não tem uma equipe de projetos, não tem ou não tem um gerente de projetos literalmente cuidando especificamente desse projeto, pode acabar utilizando o termo de abertura do projeto como uma forma de ir controlando seu projeto, tá bom? Então aqui a gente consegue ir colocando outros documentos, a referência a outros documentos também, e ele pode ser a forma de você acabar registrando e fazendo a evolução do seu projeto, lembrando sempre de ir colocando o histórico de alterações, ok? E aí, como eu demonstrei para vocês um pouco sobre a montagem do documento, do termo de abertura do projeto, ele num documento de Word simples, eu queria mostrar também uma outra forma de fazer a apresentação desse termo de abertura. Então eu vou colocar um videozinho que está no canal aqui também, mas vou colocar vocês para entenderem um pouquinho de como que a gente pode, de forma um pouco mais criativa, também apresentar o termo de abertura do projeto de forma um pouco mais resumida, mas também criativa. Torre, autorização para pouso. Aeronave, pouso negado. Heliponto está interditado. Hoje falaremos do projeto da reforma do heliponto de um empreendimento em São Paulo, que fica na cobertura do empreendimento. Para contextualizar um pouco para todos que são os participantes aqui do projeto, esse heliponto ele tem a licença válida até junho de 2022, mas como tivemos uma mudança na legislação e numa portaria da ANAC, nós estamos antecipando um pouco algumas possíveis alterações que nós temos que executar para se adequar a essa nova legislação que saiu agora em 2021. E para isso, nós estamos montando um projeto que apresentaremos para vocês com quais são as etapas, o escopo apresentado, entre outras informações. A justificativa e objetivo do projeto. A justificativa do projeto é manter a segurança e atendimento às legislações do edifício, ampliando a confiabilidade do mesmo. E o objetivo é realizar a reforma do heliponto atendendo a nova
portaria da ANAC sobre a utilização de helipontos privados. Lembrando que aqui nós teremos algumas etapas que serão abordadas também sobre o escopo do que será realizado nesse projeto. Então aqui nós temos a avaliação de alterações na lei, então nós vamos contratar uma consultoria para nos ajudar a entender o que alterou conforme o nosso projeto e para desenharmos quais são as adequações que nós precisamos realizar. Faremos também a avaliação estrutural do heliponto, então contrataremos uma empresa especializada para realizar a avaliação estrutural e dar o laudo sobre a estabilidade dessa estrutura. Realizar reforço estrutural, então faremos alguns reparos no reforço que já são visíveis e também com direcionamento sobre a avaliação estrutural faremos algumas possíveis correções também. Aí entraremos na parte de linchamento da pintura atual, realizaremos a pintura em novas demarcações conforme a nova legislação, faremos a revisão da iluminação piloto, assim como as demais iluminações de balizamento desse heliponto. Faremos a revisão dos sistemas de segurança, como equipamentos de proteção individual, equipamentos de incêndio, extintores, mangueiras, se a central de incêndio atende ou não a esse local. E, por último, faremos a regularização do projeto junto aos órgãos competentes, ANAC, Prefeitura, entre outros. Aqui, os marcos do nosso projeto, nós imaginamos que nós teremos 2 meses de licitação, teremos um prazo de execução de 4 meses, a garantia dos serviços serão de 24 meses e a validade da licença é em abril de 2022. E o que estamos imaginando como custo total previsto para essa obra é de R$120 mil. Aqui, então, nós temos o cronograma e investimento previsto para isso. Então, estamos estimando que teremos R$3.900 para a avaliação da legislação e como que está essa nova portaria, com início previsto para março de 2021 e término ainda no mesmo mês, com duração aproximada de 15 dias. R$5 mil para avaliação estrutural, entender como que está a estabilidade ou não do heliponto, com início previsto para o início de março e término no final de março de 2021. A reforma da estrutura, nós já estamos prevendo um orçamento de R$35 mil, que pode ser um pouco maior ou um pouco menor, dependendo do que tivermos como avaliação estrutural ao final dessa avaliação. E aí, a previsão nossa é no início de abril e término no final de abril para essa atividade. Para pintura e iluminação, nós estamos prevendo o início em maio de 2021 e o término em junho de 2021. Aqui me desculpem esse valor aqui, ele acabou ficando errado realmente na digitação, mas o correto aqui para esse valor é de R$100 mil que a gente está estimando. E depois, para aprovação da documentação legal, R$17 mil, previsão do início de junho de 2021 e término para junho de 2021. Assim é o que nós estamos imaginando ser realizado esse projeto, e agora abrimos um espaço também para dúvidas, questionamentos que surgirem com relação a essa demanda, ok? E para finalizar, eu espero que eu tenha conseguido responder as questões de vocês. Então, o termo de abertura do projeto é o primeiro documento que a gente vai acabar gerando de forma oficial dentro de um projeto, e é por onde a gente pode começar e é onde ele dá um passo a passo de como vai ser mais ou menos o seu projeto. Nele é importante que você debruce e dedique um pouquinho de tempo no seu desenvolvimento para que no decorrer do projeto você tenha menos interferências ou menos surpresas com relação a isso. Ele é uma ótima ferramenta e eu acho que ele basicamente é o que você consegue utilizar para praticamente todos os seus projetos. Eu espero que esse vídeo tenha sido interessante e tenha agregado valor para vocês. Então, eu peço que vocês se inscrevam no canal, curtem, comentem através dos comentários de vocês, tanto aqui quanto nas outras redes sociais, Instagram, LinkedIn, Facebook. Eu acabo também trazendo alguns outros conteúdos para o canal também. E para fechar, eu estou deixando aqui esse modelo do termo de abertura de projeto que eu coloquei aqui para vocês. Está aqui no link fixado abaixo e vocês podem, sem problema nenhum, ele vai estar no Google Drive, vocês acessam, baixem e comecem a utilizar. Espero que vocês tenham gostado desse material e vejo vocês num próximo vídeo. Obrigado!